Ai, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, nessa noite tão especial para um workshop online, com um tema tão importante, que é a saúde do homem. E eu quero falar para vocês, já apresentar quem serão os ilustres convidados que vão abrilhantar essa noite aqui, né? E o idealizador desse tema, que é o Manuel Bezerra, já vou chamar ele aqui para falar o Dr. Magno e o Dr. Matheus Teles, pai e filhos aqui, médicos da família, que vão trazer muita consciência sobre esse importante tema da saúde do homem, né, e a prevenção também. E a doutora Ana Cláudia de Almeida, que vai falar sobre a aromaterapia, essa forma natural e alternativa também no cuidar, tá bom? Então já vou, sem mais delongas, vou chamar aqui o Manuel, porque foi assim de uma conversa, uma ideia, e aqui estamos, né? Fala, Manuel, um pouquinho do que te levou a estar aqui hoje. Uau, boa noite, muito boa noite a todos e a todas. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer que, assim, estou colocando Deus sobre todas as coisas e amando o meu semelhante por mostrar a vocês esta maneira fenomenal de cuidar de sua saúde. Eu sou Manuel Bezerra, eu fui inspirado ao fazer a sugestão que se criasse esse workshop. Eu quero agradecer novamente a todos que estão aqui agora, coração, estar com você, com que eu pense bem melhor a meu próprio respeito. Vocês são ótimos. Obrigado pelo suporte. Isso é super importante. Esse suporte é super importante para nós, o bem-estar da Terra. Isso é, eu diria, até mais do que importante. É a nossa razão de termos atitudes como essa, de montar esse workshop. Nós falávamos sobre o programa de climatério e menopausa que minha equipe da Terra executou no Outubro Rosa, quando pensei nesse workshop sobre a saúde do homem. Nós estamos agora no Novembro Azul. Então, eu gostaria que vocês percebessem, eu tenho certeza que vocês percebem e entendem que consultar sobre bem-estar e saúde é o nosso porquê de bem-estar e saúde. Abraçamos a causa de qualidade. Óleos essenciais não são novidade. Eles vêm sendo produzidos desde o terceiro dia. Eles são realmente uma dádiva da Terra. Um pouquinho a meu respeito, eu comecei a usar os óleos essenciais há 6 anos atrás, 2018, um pouquinho antes da Terra. Manuel, meu querido, o seu áudio tá ruim. É, a gente não tá conseguindo ouvir Caramba! bem. Desde o início, vocês não estão me ouvindo Não, bem? agora melhorou. Não deu para ouvir, Agora só melhorou, deu umas tá. pipocadas aqui. Agora pipocou. Tá, vamos ver como é que continua. Eu estou com esse problema, sem tela, sem. Ok. Então, comecei lá em 2018, nunca mais pensei em parar e nem pretendo parar. Um particular a meu respeito, eu corro desde os 16 anos de idade. Comecei a correr em 1969, quando o Dr. Cooper criou o teste de Cooper. Nunca parei. Hoje eu tenho 71 anos. Há 4 anos atrás, meu joelho, em 2020, quis se aposentar. Meu joelho direito falou, não, chega, para mim já deu e tal, mas eu falei, não. Eu já tinha conhecimento dos óleos essenciais, comecei a usar os óleos essenciais e o meu joelho direito resolveu correr mais alguns quilômetros. Eu já precisei usar antibiótico com meu filho, minha mãe, além de precisar eu mesmo, e eu usei óleo essencial de orégano. Eu já usei uma mistura de óleo para o sistema digestório, que tanto serve para prender como soltar o intestino. É mágico esse negócio. E normalizar as funções do estômago. Eu sou apaixonado por esses óleos essenciais da doTERRA.
Incrível, Manuel. Hoje, hoje eu estudo sobre esse assunto e cada vez fico mais admirado com essa empresa que é a do Terra. E eu acho que é rapidinho assim, deu para dar uma ideia do meu posicionamento com os óleos essenciais da minha vida e fico muito grato por, por esse workshop estar sendo colocado em prática. É isso aí. Muito obrigado. Gratidão, gratidão, Manuel. Realmente, a sua história é inspiradora. 71 anos, um corredor aí que prioriza a saúde, cuidados naturais, o prevenir. E foi muito importante você trazer isso, porque é incrível como a nossa comunidade abraça causas, né? Então, nós tivemos um programa de saúde da mulher no Outubro Rosa e agora esse workshop de conscientização no Novembro Azul. E eu vou agora chamar os doutores Magno e Matheus para falar, então, da saúde do homem, que é o que todo mundo quer ouvir aqui. É com vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? Acho que vale a pena iniciar só com a apresentação. Meu nome é Matheus, certo? Sou médico de família e comunidade. Achei que é Magno, meu pai. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco mais da parte técnica do processo, certo? Com alguns bate-papos interessantes, principalmente sobre modelos preventivos de cuidado, sobre o próprio cuidado do homem, que é um cuidado muito fragmentado, como todos nós sabemos, né? O homem não é o ser humano que se cuida muito. Então, a partir de alguns pontos importantes, né, a gente utilizou através desse, para dar essa aula, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, certo? Que eu vou tocar um pouco mais à frente sobre ela, baseando sobre alguns critérios epidemiológicos, algumas coisinhas sobre prevalência, que acontece muito com a população masculina brasileira, certo? Então, vamos lá. Caso vocês não consigam entender, fica o áudio ficar ruim, você sinaliza no chat ou alguém dá um feedback para a gente ficar ciente de estar ficando favorável, certo? Então, começando pelo básico, né? Por que que a gente tem que prevenir? A Política Nacional de Ação ao Homem, ela traz alguns dados fundamentais e importantes e principalmente de acordo com a saúde masculina. Os homens, eles vivem em média menos que as mulheres. Então, é uma proporção muito grande de mortalidade causada por umas coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente da aula. Então, vocês vejam que a diferença é quase de uma década da taxa de mortalidade da mulher para a taxa de mortalidade do homem. Então, é uma coisa muito diferente, né? Os homens morrem mais do que as mulheres em todas as faixas etárias até os 80 anos, ou seja, até os 80 anos, boa parte das mulheres vão ver mais. Depois de 80 anos, que geralmente as taxas elas ficam um pouco mais semelhantes de mortalidade. Então, os homens morrem muito mais, e principalmente mais cedo, certo? Morte por doenças crônicas não transmissíveis, certo? Que isso fala a favor de diabetes, hipertensão, obesidade, colesterol alto, que o termo técnico é dislipidemia, é de 40 a 50% maior em relação às mulheres. Então, é outro dado alarmante, né? Que justifica o porquê o Brasil resolveu fazer uma política nacional específica para o grupo masculino. E cerca de 48% da população tem entre 25 e 59 anos, ou seja, quase metade da população brasileira masculina está entre as faixas de adulto para início da fase idosa, né? Enquanto apenas 8% está acima dos 60 anos. Nesse dado, a gente consegue discernir duas coisas. Primeiro, o homem não vive muito mais, porque se só 80%, se só 8% está chegando aos 60 anos, significa que nem entre 25 e 59 a população masculina está morrendo, né? E o outro ponto é que, e é um ponto importante, é que boa parte dos homens, os homens, perdão, dos homens está numa faixa etária suficiente para a gente iniciar o que a gente chama de modelo preventivo de promoção de saúde. Então, conseguir pegar essa população antes dela adoecer, antes dela ficar doente. E aí são alguns contextos importantes. Por que tudo isso acontece com o homem? Porque isso a gente vai para um contexto histórico-cultural muito importante, né? O homem, historicamente, ele é um ser humano que não se dá muito bem com o autocuidado, né? O homem sempre se coloca numa situação de vulnerabilidade, como se nada fosse atingi-lo. E isso é um ponto importante, porque isso
dificulta o acesso do homem à saúde. Você vê que o homem tem uma dificuldade de ir ao médico, né? Basta você comparar quantas vezes as irmãs de vocês e os irmãos vão no médico, os pais e as mães vão no médico, você vê que tem uma diferença gritante em termos de acompanhamento regular. Então, isso é um ponto muito importante. E, geralmente, a saúde ela tem esse modelo um pouco, pelo menos há 40 anos atrás, tinha esse modelo mais patriarcal, onde o homem tinha dificuldade de acessar o serviço de saúde, né? E por conta desse todo esse contexto, o Brasil, em 2009, mais especificamente no dia 27 de agosto, resolveu criar uma política com a portaria, a Portaria 1944, que fala sobre a saúde do homem, certo? Uma política importante, né? Antiga já pra caramba, que tem como seus principais eixos o acesso e o acolhimento, ou seja, fazer com que esses homens adentrem as unidades de saúde ou serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados, certo? A saúde sexual e reprodutiva, a paternidade e o cuidado, a prevenção de violências e acidentes e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como esse dado do terceiro tópico ali mostrou, certo? Então, um ponto importante para a gente conseguir trazer esses homens para o cuidado e principalmente para a prevenção é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, que é modelos educativos, a gente conversar sobre. É aquela velha frase que vocês com certeza já devem ter ouvido falar, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, não é? Então, se eu sou um homem que vou ao médico, fale para os seus amigos, fale para os seus parentes, fale, ó, eu vou no médico 2 vezes por ano porque eu acho que isso faz bem para a minha saúde. Isso vai atingir outras pessoas. Isso vai gerar repercussão positiva e, consequentemente, vai fazer com que a população masculina se cuide mais, certo? Então, pode passar a tela se quiser. Aqui, baseado naqueles modelos de prioridades da atenção integral à saúde do homem, né, como mencionei, que são aqueles 5 tópicos, a gente vê que nesse gráfico, esse CID que vocês estão vendo aí, CID-10, CID-9, CID-2, é o Código Internacional de Doenças, tá? Esses CIDs aqui, eles são, aliás, CID-20, né? Eles são os capítulos desse livro, né, em medicina, que geralmente a gente coloca para discernir as doenças. Cada um desses tópicos tem uma doença. O capítulo 20, que é esse que vocês veem, em que entre 25 e 29 anos é o mais prevalente, ele fala a favor de acidentes, né, e modelos de mortes por violência. No Brasil, a gente justifica que as mortes por acidente de trânsito são mortes violentas, certo? Então, vocês veem que entre 29, entre 25 e 44 anos, ali mais ou menos 45 anos, a gente tem uma quantidade absurda de mortes por acidente, né? Só que ela começa a decair e a partir dos 49, ela começa a ficar equivalente a outros processos de doença e de morte, que são eles, o azul rosa que vocês estão vendo, fala a favor de doenças cardiovasculares, certo? O 2 ali, que é um azul bem clarinho, ele é tumores, são tumores, certo? Então, as principais causas de morte na população masculina, sendo entre colocações, nós temos a primeira, acidentes e mortes violentas, certo? A segunda, mortes por doença cardiovascular, principalmente infarto e AVC, certo? Que é o derrame. E o terceiro ponto, que são os tumores, certo? O CID-10, mais lá embaixo, ele fala de outras causas, e esse é um tópico para o outro slide, que meu pai vai abordar um pouco melhor, que são doenças outras, né? Só que nessas doenças outras, boa parte é de doenças hepáticas e doenças do trato digestivo. A gente vai falar um pouco mais para frente também. Então, vocês veem que com o passar do ano, o homem ele sai de uma morte mais violenta, né? No contexto geral, o gráfico cai, enquanto as outras doenças elas vão tomando mais força. E isso é um ponto muito importante, porque é através da prevenção e da promoção de saúde que a gente consegue conscientizar o homem nessa faixa etária mais jovem, que quando ele ficar mais velho, essas doenças vão ganhar força na sua saúde, vão ganhar prevalência. Então, isso vai aumentar a chance de você ter um evento, um infarto, um derrame ocasionado por hipertensão, por diabetes, por obesidade, que são as causas principais desses problemas cardiovasculares, e que essa falta de cuidado ela precisa ser
penalizada na medida do possível, né? Seja penalizada, mas tem que ser tocada numa ferida para que a pessoa se atente de que, pô, quando eu chegar nos meus 45 anos, essa taxa vai aumentar consideravelmente, porque a maior taxa de prevalência de câncer na população masculina acontece entre 50 e 59 anos. Então é muito alto, né? E a partir desse momento a gente vai trilhando uma melhor dinâmica de cuidado para o homem. E para a gente falar um pouco mais do Novembro Azul, né, que é um mês muito importante dentro da dinâmica da população brasileira, conhecido como o mês de prevenção do câncer de próstata, né, como muitas empresas e o próprio Ministério da Saúde publica. Na verdade, o Novembro Azul não é necessariamente para o câncer de próstata, né? Ele é uma conscientização para que a população lembre, durante o mês de novembro, que o homem também precisa se cuidar, também precisa passar por uma avaliação. Óbvio que a gente termina vinculando uma patologia ou outra no intuito de puxar um pouco mais a atenção. Mas a principal função do Novembro Azul é tocar na ferida de que, poxa, minha população masculina está morrendo 10 anos antes do que a minha população feminina. Então, isso é muito importante. Para que a gente consiga ter uma população viável, funcionante, até para o maquinário econômico do país continuar a rodar, a gente precisa fazer com que esses homens ainda sejam viáveis, tanto na parte funcional laboral, como na parte também do autocuidado, do bem-estar, dessa rotina. Então, por exemplo, o segundo câncer mais prevalente no sexo masculino é o câncer de próstata, né? O primeiro é o câncer de pele, que isso é muito semelhante entre homem e mulher. Tanto no homem quanto na mulher, o maior índice de câncer é o câncer de pele, não melanoma, né? Que é aquelas lesõezinhas que geralmente a pessoa vai no dermato e arranca antes de virar um câncer mais invasivo. E o câncer de próstata, ele é um câncer muito típico da terceira idade, né? Então, quando começa a entrar na terceira idade, ali 60, 65 anos, é quando a gente começa a ter uma taxa de diagnósticos e de modelos de tratamento para esse câncer, certo? Aí pode passar, meu pai agora vai assumir a dianteira da aula. Bom, pessoal, dando continuidade, né? Vou me apresentar rapidamente. Sou Magno, aqui o pai do Matheus, enfim. A minha formação é clínica, mas hoje já estou na parte de geriatria. Então, dando continuidade ao processo, como o Matheus apresentou anteriormente, aqui segue um gráfico mostrando em termos de percentual desses óbitos e as causas especificamente dos capítulos de doenças que ele se referiu há pouco instante. Então, se você olhar o primeiro gráfico aqui primeiro, o capítulo 2, né, que tem 12%, ela se refere às patologias tumorais. E como ele falou aqui, a principal causa de tumor no homem é o de pele, vem em segundo aí a parte de próstata, e depois vem a parte de gastrointestinal. Então, por aí você já tira que os tumores ele têm uma prevalência de situações que são extremamente preveníveis, no sentido de cuidados e mudanças de comportamento em relação a uma série de coisas ao longo da sua vida, a partir do momento que você já entra nesse processo do padrão de acompanhamento. A partir dos seus 25 anos, 30 anos, tem que ter esse segmento, esse cuidado a partir de então. O segundo, que tem o capítulo 9, que está em 20%, ele se refere exatamente às doenças cardiovasculares, como ele falou aqui, do infarto, do AVC, das tromboses, das embolias, né? E vem tendo uma prevalência cada vez maior, também por questões de cuidados, são preveníveis. E eu vou falar no próximo slide algumas coisas em relação a isso, que são extremamente importantes termos essa conscientização ao longo do nosso processo de vida, para que no futuro, a partir do momento que a gente for envelhecendo, não tenhamos esse tipo de complicações, a gente evite uma série de situações como essa. O capítulo 10 ali, que tem 5%, ele já fala da parte respiratória. E aqui, principalmente, a gente está falando dos enfisemas e das pneumonias, tá? Bronquiectasias também, que são um outro capítulo específico, mas por doença crônica, respiratória, também por cuidados, tá? O capítulo 11, 8, ali já está falando das doenças gastrointestinais. E aí envolve também aquilo que ele falou, muito das doenças hepáticas, das doenças
pancreáticas também, mas muito ele fala aqui da parte gastrointestinal que envolve aí as gastrites, as doenças dos refluxos, úlceras, né? As disbioses hoje, que a gente sabe que tem muito nesse momento em função de uma série de situações da alimentação, alterações principalmente de trânsito intestinal, com os quadros da diarreia e das obstipações, e que levam a série de alterações no organismo como um todo, gerando processos de óbito também. Não afastar aqui também os quadros mais agudos, como as apendicites também, tá? O capítulo 20, como ele falou ali, são as causas externas, são os acidentes, na grande maioria das vezes, acidentes principalmente de trânsito. E hoje, com a situação das motos, é cada vez maior, né? E aquela curva que ele falou, uma idade mais jovem, isso é muito mais intenso, e com o passar do tempo, isso vai caindo, modificando o padrão para as doenças cardiovasculares, principalmente, e as doenças neoplásicas e as gastrointestinais, né? Não afastar aqui também o chamar a atenção os processos de suicídios, que a gente tem que ter atenção nesse momento, que são muito importantes. Além de todo o processo que a gente vive hoje no quadro da insegurança, que são todos os acidentes e mortes aí por agressões, armas, enfim. E as outras causas ali, isso envolve uma série de situações, como ele falou, mas a grande maioria aqui são as patologias hepáticas. De quê? Dos quadros de cirroses, tá certo? A gente não pode afastar aqui, às vezes a gente olha muito no consultório, pacientes que chegam com esteatose no grau 3, no grau 4, não, é só gordura no fígado, nem sempre é assim. Isso tem complicações que geram essas alterações hepáticas, gerando um quadro de morte. Além de que aqui tem o próprio processo das doenças neurodegenerativas com o passar do tempo, tá? Que isso vem gerando aí situações como Alzheimer, a situação de Parkinson, amiloidose, enfim, aí vai ter outras situações que a gente vem tendo ao longo do tempo. Então, baseado nessas informações que o Matheus falou e que eu estou colocando para você em termos de patologias e aquilo que pode gerar os óbitos e as causas, basicamente, de uma forma geral, passa o próximo slide, Fábio, por favor. Então, pensando nisso, é que o Novembro Azul, como o Matheus falou, é chamar a atenção para a saúde como um todo. Mas, além de chamar a saúde tudo, isso tem que se tornar uma prática. E aí, realmente, por exemplo, apesar desse tempo todo de estar atuando, a gente sempre também tem alguém de cuidar da gente, né? Eu tenho um grande amigo que é urologista, né? Porque ele é meu amigo, mas eu sempre estou lá conversando com ele, faço meus exames, além do cardiologista, além do gastroenterologista, além da minha nutricionista, enfim. Então, pensando nisso, nós colocamos aqui 5 medidas essenciais que são por prevenção. E a primeira aqui eu coloco a diminuição do consumo de tóxicos. E que são tóxicos? A gente está falando de álcool, a gente está falando de fumo, a gente está falando de drogas mesmo por si só ilícitas, a gente está falando de alimentos, sim, tóxicos, por que não? Né? Quantos alimentos nós temos aí de uma série de condição para o processo de concentração bem, fugiu aqui a palavra, mas de multiprocessados principalmente, né, para ter a conservação desse alimento, e que tipo de conservantes nós usamos, e são tóxicos que a gente está colocando para dentro do nosso organismo, que vai gerar o quê? Uma série de situações de alteração gastrointestinal, vascular, cerebrais, cardíacos e assim afora, principalmente a parte hepática, onde passa todo esse processo, que é onde é metabolizado. A alimentação equilibrada, sim, lógico. E aqui, quando eu falo na alimentação equilibrada, estou falando também de volume de água ingerida, que é fundamental, né? Além de ter o cuidado nesses alimentos que nós estamos utilizando hoje. Prática regular de exercícios. Parabéns, meu amigo Manuel, tá? Então, assim, isso é fundamental também, porque o exercício já está mais do que comprovado em vários estudos, mostrando o que ele tem de benefício. Não é só na parte cardiovascular, mas principalmente pelo estímulo muscular que gera uma série de neurohormônios ou enzimas específicas para o nosso processo de metabolização e do quadro orgânico por si só, melhora a parte cardiovascular, como eu falei, a parte respiratória, a parte do trato gastrointestinal e, consequentemente, no quadro cerebral.
né? Onde a gente vai evitar uma série de doenças neurodegenerativas com o passar do tempo. O quarto, assistência regular com o serviço de saúde, sim. A gente tem que ter esse cuidado. Procurar os profissionais de saúde para fazer seu acompanhamento. E aqui está falando tanto do médico, tanto do nutricionista, tanto do fisioterapeuta, do educador físico, da enfermeira, da enfermagem por si só, e assim sucessivamente para cuidar daquilo que a gente precisa e evitarmos todas aquelas patologias anteriormente descritas para vocês. E aí entra outro processo importante, que é o manejo do estresse e higiene do sono. E isso é um ponto fundamental, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande com uma série de ações para que possamos melhorar o nosso nível de estresse, melhorar o nosso sono, porque são fatores importantes em todo o processo da atividade de cada célula do nosso corpo. O sono é extremamente reparador, regulador, e ele melhora, lhe protege para o dia seguinte você ter a condição de fazer todo o trabalho e a necessidade que você precisa ao dia a dia. E o estresse é um fator fundamental, e hoje nós temos aí vários estudos mostrando o que está hoje muito, muito evidente, que é o estresse oxidativo. O que é isso? Exatamente todo essas 4 situações anteriores que não é bem realizado por todos nós, de forma adequada, gerando exatamente o quadro do estresse por si só emocional, a alteração do sono, isso vai ter um desequilíbrio enorme em todo o nosso quadro metabólico, gerando todas as doenças daquilo que a gente colocou aqui são preveníveis. A hipertensão, o diabetes, a obesidade, né? As alterações renais, as alterações cardiovasculares, principalmente os derrames, os AVCs, né? Os infartos, e principalmente, aí eu vou puxar a brasinha para minha sardinha, né? Principalmente as doenças neurodegenerativas. Isso já está em vários estudos, vocês procurarem aí, vocês vão achar isso em vários relatos. A maior causa da doença degenerativa, principalmente o Alzheimer, é um processo que eu vou chamar de sujeira no cérebro por conta de todos esses cuidados que a gente não tem, tá? Que é uma presença de uma proteína específica que vai se acumulando por conta desse tipo de situação. Então, gente, chamando atenção para isso tudo, são situações que a gente tem que ter esse cuidado no processo do acompanhamento de todos nós, o cuidado para tudo aquilo que a gente faz, porque nós pagaremos em algum momento lá na frente. E eu vou chamar atenção porque eu tenho os pais ainda vivos, meus sogros ainda vivos, e são exemplos por tudo aquilo que ele fez. Eu estou com meus 2 pais com 92 anos de idade, né? Meu sogro com 86, minha sogra com 78 anos de idade, e assim, lúcidos, extremamente ativos, e meu pai agora que começou a entrar numa fase inicial de uma alteração em termos até de atenção, mas com 92 anos. Por quê? Cuidados. Então, sirva de exemplo disso. Óbvio que aí vamos entrar agora para dar outras maneiras, outras coisas que são extremamente importantes, como o próprio Manuel falou, que é o uso dos óleos essenciais, para nos ajudar nesse dia a dia, e é o que eu tenho feito hoje para os meus pacientes. As respostas são extremamente importantes e bem empolgantes, né? Porque os resultados são maravilhosos. Pronto, Aninha, Uau, com você que agora. incrível, gratidão, gratidão. Me trouxe aqui muitas reflexões para eu falar e incentivar ainda mais, apoiar ainda mais os homens da minha vida. Vou convidar agora a doutora Ana Cláudia para trazer então esse tema tão importante, que é uma ferramenta, um recurso, né, da aromaterapia para cuidar realmente de todos esses fatores, né, da prevenção. A gente tem um óleo para isso, e a Ana Cláudia vai falar aqui agora. Contigo, Flor. Só abre seu microfone, amada, que tá mute. Ok, agora foi. Não estava conseguindo abrir. Obrigada, Fabi. Boa noite, obrigada pelo convite. Né? Também sou, né, uma consultora de bem-estar da Doterra. Venho estudando os óleos essenciais há 4 anos. Sou uma defensora dessa prática, né, do uso dessas substâncias químicas para a nossa saúde e bem-estar.
O meu pai faleceu com 47 anos. O doutor Magno estava falando ali da longevidade dos pais dele, né? Então, todos os homens na minha família morreram antes do que as mulheres, né? Eu tenho só um irmão, que é mais velho do que eu, que ainda está aí, mas que recentemente, por um exame, por esse autocuidado, ele descobriu um entupimento em algumas artérias e teve que fazer cateterismo. E que bom, né, que ele fez esse exame preventivo, que ele não estava sentindo absolutamente nada, e nesse exame, então, que se descobriu a necessidade de desentupimento. Mas meu pai faleceu com 47, meu avô faleceu com 60, e todos, né, de causas relacionadas ao sistema cardiovascular, né, morreram do coração, né, causas vinculadas ao coração. E é, vamos falar um pouquinho, então, né, do que é a aromaterapia, né? Para quem não sabe, a aromaterapia faz parte da- das práticas integrativas complementares em saúde do SUS, né? Então, nós podemos recorrer ao SUS, e a aromaterapia, ela se utiliza das propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. Pela própria Associação Brasileira de Medicina Complementar, né, nós sabemos que a medicina a aromaterapia é uma medicina natural, preventiva e multidimensional, capaz de tratar os sintomas na raiz. E isso é muito importante, né? Porque muitas das vezes a gente descobre, né, um determinado desequilíbrio no nosso corpo por pelos sintomas, né? Mas a gente precisa tratar a causa daquele sintoma, né? E o que que são os óleos essenciais? São compostos químicos produzidos por plantas, não são todas as plantas que produzem essas substâncias químicas, tá certo? São as plantas aromáticas, são compostos voláteis e lipossolúveis, ou seja, evaporam com muita facilidade, né? São voláteis e não têm uma propriedade, né, de diluir em água, de diluição em água. Pelo contrário, reagem mais com lipídios, com gordura, um meio mais favorável, né, à, à sua ação é com os lipídios. Aqui nós temos duas figurinhas, né? Uma mostrando vesículas que são encontradas em folhas dessas plantas que guardam essas substâncias químicas. Então, é muito comum quando a gente manuseia uma folha de hortelã, a gente já quebra ali a folhinha e já sente o cheiro. Por quê? Porque essas vesículas são rompidas e os aromas, né, essas substâncias químicas, né, que são aromáticas, têm um odor característico, elas saem, né, e nós podemos sentir esses aromas. Do outro lado, nós temos a figurinha de uma célula, né, obviamente, né, uma ilustração. A gente sabe que as nossas células, elas têm um revestimento externo, né, que nós chamamos de membrana, que protege o interior da célula, que divide o que está dentro da célula do que está nos líquidos corporais, no tecido, ou seja, fora dessas células, e aí demonstrando um pouquinho essa lipossolubilidade dos óleos, que eles são capazes de passar por essa membrana plasmática que tem uma composição lipídica, né? Não só lipídica, mas em sua maioria lipídica, e então esses óleos, esses compostos, essas substâncias químicas conseguem entrar nas nossas células, ajudando todo o funcionamento, né, das nossas células. E, da mesma forma, vão poder agir fora das células, porque estão no nosso corpo, né? A partir do momento que nós fazemos uso de uma via de administração. Então, são fortes, né? Ah, ajudantes na manutenção
né, do funcionamento celular e orgânico. Pode passar, Fá. O uso dos óleos essenciais, o estudo dos óleos essenciais, ele não é uma novidade, tá, gente? Embora muitas pessoas nunca tenham ouvido falar de óleos essenciais, como eu nunca tinha ouvido falar dos óleos essenciais, eu sou bióloga, mas no meu tempo de formação, nós não estudávamos produtos naturais, infelizmente, então eu não tinha o conhecimento dessas substâncias naturais. Já havia, obviamente, né, ouvido falar da fitoterapia, mas não da aromaterapia, né? Então, esses estudos dos óleos essenciais, se nós formos por uma base de artigos científicos, como o PubMed, por exemplo, nós vamos ver que existem publicações, tem um gráficozinho aqui do lado esquerdo da tela, mostrando as datas, né? Desde 1854, nós temos artigos científicos publicados, né, de sociedades acadêmicas que estudam esses compostos, que estudam as suas atividades, né, e os benefícios farmacológicos dessas substâncias no nosso corpo. Só de colocar lá uma palavrinha, né, óleos essenciais de pesquisa, percebam que eles evidenciaram aqui só nessa base mais de 11 mil artigos científicos, né? Mais de 1.000 páginas, trazendo aí cada uma 10 artigos para o nosso conhecimento. Pode passar. Aqui, é óbvio que eu não vou falar sobre isso, mas é só um exemplo, né? Que, embora muitos estudos tenham sido publicados, a gente sempre fica na dúvida, né? Ah, mas são tantos compostos químicos que formam um óleo essencial? Será que eles conhecem como que todas essas substâncias agem no nosso corpo? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, aqui é só uma ilustração de um artigo científico de 2023, a referência está aí para quem quiser printar a tela e depois ler, né? Como que principais constituintes de um determinado óleo essencial, eles vão agir nas nossas células, modulando, por exemplo, a inflamação, né? Então, percebam que o EO na figurinha são os compostos químicos dos óleos essenciais, eles vão interagir, né, com as nossas células, desencadeando, percebam, né, ativação ou inibição de várias sinalizações dentro das nossas células ou nos nossos tecidos, quando a gente está falando de um conjunto de células, né? Ou mesmo, né, quando a gente fala de vários tecidos recebendo esses óleos, sistemas que funcionam, claro, todos integrados. A nossa máquina é uma máquina integrada, né? Não existe um sistema funcionando isoladamente, né? E quando o outro. Não, nós funcionamos de forma integrada. Tudo que acontece num sistema influencia nos outros sistemas. Então, percebam que esse conhecimento científico, ele já chegou para nós, né? Para nós, usuários dos olhos, para nós, estudantes, né? Então, é o grau de detalhamento do conhecimento dos óleos essenciais. Então, portanto, não é uma prática nova e desconhecida, ou que muitas vezes as pessoas, né, podem suspeitar qual é a segurança do uso. Está aí, nós conhecemos a segurança dos óleos essenciais porque já conseguimos identificar como que eles modulam, né, determinadas reações no nosso corpo. São moléculas sinalizadoras e moduladoras que vão ajudar o nosso corpo ao encontro do seu equilíbrio novamente. Quais são as características essenciais dos óleos? Primeiro, os componentes e as suas proporções, né? Cada óleo essencial, cada espécie de planta, né, de onde nós destilamos
essas substâncias, né, por vários processos de destilação, né, nós vamos encontrar componentes químicos específicos e determinadas proporções. Gente, são de dezenas a centenas de compostos químicos. Normalmente, a ação do óleo ela é determinada pelos principais componentes, porque eles aparecem em maiores proporções nos óleos, e essa proporção determina a potência, junto com os seus componentes. E, obviamente, que outra característica essencial é a pureza, né? Tanto o doutor Matheus quanto o Magno falaram, né, da importância da gente diminuir, né, o consumo de substâncias tóxicas, né, para ajudar o nosso corpo. Então, a pureza daquilo que nós colocamos para dentro, né, ter qualidade, né, nas coisas que nós colocamos em contato com o nosso corpo, é muito importante. Então, esses óleos essenciais, eles também precisam ser puros, ou seja, livres de agentes contaminantes, e eles precisam ter potência vinculada à ação. Tá bom? Vá. Quais são as formas de uso, né, desses óleos? Como que nós podemos utilizar? Existem três formas, tá, gente? A forma aromática, a forma tópica e a forma interna. O uso aromático é o uso muito simples, é aquele que nós vamos, inclusive, abrir o vidro e inalar direto do vidro. Nós também podemos utilizar difusores de ambiente e nós podemos pingar uma gotinha na mão, né, o óleo essencial, podemos pingar uma gota na mão, podemos fazer uma conchinha e inalar esses compostos químicos. Qual a importância dessa forma de uso? Nós sabemos que o nosso bulbo olfatório ele é diretamente conectado com regiões do nosso sistema nervoso e são regiões integradas que aparecem nessa figurinha, que é chamado de sistema límbico, que também regula, né, não apenas o que nós chamamos de sistema nervoso, ou seja, por meio de liberação de uma química que é específica do sistema nervoso, né, como os neurotransmissores, mas que também vai influenciar sistema endócrino, a parte de memória, de aprendizado, de conhecimento e as emoções. Nós temos uma região nesse sistema límbico, que é chamado de amígdala cerebral, que é onde nós guardamos as nossas experiências e que trazem para nós, né, as nossas expressões, né? E essas expressões nós chamamos de sentimentos, né? Então, as emoções, elas são externalizadas na forma de sentimentos, tá bom? Ok, então todas essas regiões, elas são acionadas, né, da forma aromática. Mas não é a única maneira que nós podemos fazer uso. Nós também podemos passar na pele. Desde da década, acho que desde 1990, se não me falha a memória, vários pesquisadores descobriram, né, que nós temos, né, a capacidade no nosso corpo de responder a esses compostos aromáticos, não apenas no sistema olfatório, né? Mas nós temos essa capacidade também em vários órgãos do nosso corpo. Coração, pulmões, rins, intestinos, enfim, gente, pele. São vários órgãos cujas células possuem, né, afinidade com essas moléculas químicas e que respondem à ação dessa química natural que vem dos óleos essenciais. Então, quando nós passamos um óleo na pele, as nossas
células que compõem, né, a pele, elas vão responder a essa química. Então, nós podemos utilizar o óleo topicamente em massagens, né, para relaxamento. Nós podemos, quando temos uma dor, a dor normalmente ela é pontual, né? Eu estou com dor numa parte do meu corpo, então deixa eu ajudar o meu corpo naquela região especificamente, né? Então, eu vou passar o óleo essencial naquela região, para cicatrização, para feridas, enfim, né? Com vários aí, com várias finalidades, eu vou poder usar o óleo essencial diluído, né, num óleo vegetal, na pele para evitar qualquer tipo de sensibilidade. E outra forma também de uso é o uso interno, quando nós fazemos a ingestão dos óleos essenciais. Nós podemos ingerir em cápsulas vegetais, que nós colocamos o óleo dentro da cápsula, botamos um pouquinho de azeite, que é um óleo vegetal, para ajudar a diluir, e tomamos na forma de comprimido. Nós podemos usar outros veículos de ingestão, como, por exemplo, a água. A gente sabe que a água não vai diluir o óleo. A água é um veículo de ingestão. Assim como pode ser o mel, assim como pode ser um suco, tá certo? Ou podemos aí usar na própria culinária para saborizar os nossos, as nossas refeições, os nossos alimentos, para substituição, né, de outros temperos, nós podemos usar os óleos essenciais. Pode passar, Fábio. Ok. Só para complementar ali a parte interna, eu particularmente gosto muito de saborizar os meus azeites, né? Os óleos vão ficar diluídos no azeite e eu aproveito para colocar na minha alimentação substâncias que vão poder ajudar o meu metabolismo, o meu corpo, o meu equilíbrio, né? Então, como eu falei, eu substituo, em vez de usar as ervas, eu uso o óleo essencial de alecrim, eu uso um óleo essencial de hortelã, eu uso o óleo essencial de manjericão, e assim eu vou saborizando o meu azeite usando na minha salada, certo? Uma forma bem simples da gente introduzir os óleos essenciais na nossa alimentação. Então, vamos falar de alguns óleos que vão poder estar nos ajudando, e aqui, né, a gente pensou mais, obviamente, na saúde do homem, né? Suporte emocional e cerebral. Vamos falar de estresse, vamos falar de ansiedade, daquelas condições neurológicas que o doutor Magno e o doutor Matheus falaram, né? Em alterações de humor, raiva, medo, luto, trauma. Somos humanos, dizem que homem não chora. Mentira. Diz que homem não tem medo. Mentira. Eles podem ser mais resistentes a esses sentimentos na externalização de determinados sentimentos, mas eles têm, né? Somos todos humanos, né? E também podemos utilizar para meditação, o nome já diz, né, gente? Balance. É o óleo que vai nos ajudar com o equilíbrio, né? Tanto o equilíbrio da mente como o equilíbrio emocional. E ele pode ser usado tanto de forma aromática como tópica, que são essas letrinhas, né, embaixo, para chamar a atenção da forma de uso. Falamos da qualidade de sono, o quanto é importante esse momento de limpeza corporal, né? Eu digo que nós fazemos a limpeza do cachê dessa máquina, né? Que como um computador, né? Fica ali no stand-by e a gente está limpando a nossa memória, ou seja, o próprio cérebro, o nosso próprio organismo, ele é tão inteligente que ele não guarda sujeira, né? Então, ele tende a eliminar do seu cachê, da sua memória, né, aprendizados que não vão ter nenhuma utilidade para a gente. E ele tende a guardar
o que é mais importante. Então, essa limpeza orgânica, né, ela se dá enquanto nós estamos dormindo. Muitas pessoas acham, né, que quando a gente dorme nada acontece. Pelo contrário, tá, gente? É claro que é uma velocidade menor de funcionamento do corpo, no entanto, existe funcionamento. Nós estamos vivos, né? Então, o Serenity, por exemplo, ele vai poder nos ajudar com momentos mais agitados, com inquietações, não só durante o dia, mas também a mente que não para, que não deixa a gente relaxar para dormir, né? Tensões, né? Nervosismos, ou seja, tudo aquilo que joga, né? Uma carga de adrenalina no nosso sangue e que dificulta o nosso relaxamento e a gente pegar no sono. A irritabilidade, aí vem os problemas de insônia e também funciona como anti-histamínico para alergias. Também pode ser utilizado da forma aromática e tópica. Um outro produto que nós selecionamos para falar para vocês é o Zendocrine, e o Zendocrine ele tem tanto na forma de óleo quanto na forma de soft gel. São bolinhas bem pequenininhas, né? Para a gente poder usar internamente, já vem pronto para uso, e eu recomendo, né, o uso do Zendocrine. Ele é um mix de óleos essenciais que vai nos ajudar a nos desintoxicar, né? A gente tem falado muito sobre a desintoxicação, como reduzir essa carga tóxica no nosso corpo, né? Então, ele vai ajudar a limpeza de fígado, limpeza de vesícula, dos rins, pâncreas. Então, a gente está falando aí, gente, também de ajudar, né, com esteatose, ajudar com cirrose, com diabetes, porque ele ajuda o funcionamento do pâncreas. Muitas das vezes a gente não está diabético, mas já está começando a apresentar uma resistência ao hormônio secretado pelo pâncreas, que é a insulina, para fazer essa regulação do açúcar no sangue. Então, o Zendocrine vai ajudar esse funcionamento pancreático, vai ajudar o funcionamento das nossas células para receber essa insulina, ajuda a próstata, prevenção de queda de cabelo, ajuda com inchaços. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí vocês podem se perguntar, puxa, mas tanta coisa, pode ajudar tantas coisas diferentes? Sim, exatamente por causa daquela diversidade de compostos químicos que nós falamos no início, que formam os óleos essenciais, que determinam a bioatividade dessas substâncias no nosso corpo. Como são várias, né, nós temos reatividade biológica a essas substâncias e de forma a ajudar vários tecidos, vários órgãos e sistemas do nosso corpo. Pode passar, Fabíola, por favor. Ok. Longevidade, que eu acho que é o que todos nós queremos, mas não é só viver muito, é viver com qualidade de vida, né? E para que a gente tenha qualidade, as nossas células precisam estar saudáveis, né? Funcionando em equilíbrio. A unidade, gente, de formação e de funcionamento do nosso corpo é a célula. Ela é a unidade, né, tanto de formação como de funcionamento. Uma reunião de várias células forma um tecido. Esses tecidos formam os órgãos formam os sistemas e aparelhos. Então, tudo começa lá na nossa unidade morfofuncional, que são as nossas células. Se as nossas células têm saúde, se elas estão funcionando de forma equilibrada, né,
o nosso tecido vai ser um tecido saudável. Os nossos órgãos vão estar funcionando de forma saudável, em equilíbrio, os sistemas estarão equilibrados. Então, vamos cuidar da saúde celular, para que tenhamos qualidade de vida. E dois óleos essenciais que podem nos ajudar. O frankincense, que é o rei dos óleos, que eu particularmente chamo de garrafada nordestina. Quando você não sabe o que usar, use o frankincense, porque ele é a saúde das nossas células, né? Vai ajudar o funcionamento das nossas células, a regeneração celular, essa função das células saudáveis. A saúde cerebral, né? Então, a saúde dos nossos neurônios, né? A integração entre essas redes neuronais que constituem os sistemas de controle, né, principal do nosso corpo, né, um dos principais. Também vai ajudar com próstata, com doenças autoimunes, principalmente aí no caso do DDR prime, com mutações genéticas. Muitas das nossas células podem sim apresentar mutações na hora da leitura do código genético, que é na hora da sua multiplicação, né? Então, esses óleos vão ajudar. E aí, de novo, né, em concordância com o que o Dr. Magno falou, né, ajudando com o estresse oxidativo, que é a causa da maioria das doenças após uma determinada idade. Tá certo? Então, nós podemos usar o frankincense das três formas: aromática, tópica e interna. Depende aí, obviamente, do resultado que você espera. E o DDR Prime, ele já está, nós estamos mostrando já na forma de soft gel, é bem pequenininho, não tem problema nenhum em engolir, porque ele é bem pequenininho mesmo, e então é na parte para ajudar a parte interna. O próprio DDR Prime, tá, gente, por ser um mix, ele possui na sua composição química também o olíbano, o frankincense. Tá bom? Pode passar. Ok. Vamos falar um pouquinho de saúde sexual, né? Vamos falar de libido, e aí a gente traz um óleo, né, lang-lang, que é destilado de uma flor, então ele tem um aroma mais doce, né? Ele nos ajuda e ajudará também aos homens, né, gente? Eu estou falando a espécie humana, tá? Com baixa de libido, né? Ou seja, né, o libido está baixo, né? Não é para baixar o libido, e sim para aumentar o libido. Ajuda com impotência, com desequilíbrio hormonal, equilibra a frequência cardíaca, olha aí, ajuda o nosso sistema cardiovascular, reduz a pressão arterial, ajuda com fadiga adrenal ou mental, com a queda de cabelo, ansiedade, frustração, estresse. Percebam que esses compostos, eles não agem só na parte física, mas também na parte emocional e mental, certo? É um pacote que vai ajudar nesse autocuidado, né? Porque a gente não pode achar que cuidando só do físico está tudo resolvido. Muitas das nossas doenças, elas têm um cunho emocional, né? Ou seja, lembra lá da raiz daquele sintoma, né? Meu pai, por exemplo, ele sofria de gastrite, mas a causa da gastrite dele era o nervosismo, a ansiedade, era o que antigamente se chamava de fundo nervoso, né? Então, muitos das raízes do que o corpo externaliza está no emocional, na frustração, no estresse, no medo, que gera ansiedade, né? Então, a gente precisa também se olhar de uma forma holística, né? De uma forma integrada. É corpo, mente, espírito. Corpo, mente, alma. Corpo, mente, emoção. Tá? Não são
temas que a gente trabalha de forma dissociada, certo? E o Lang Lang ele pode ser utilizado das três maneiras: aromática, tópica e interna. Próximo. Imunidade e cuidados, né, de uma maneira geral. Vamos lá. A gente trouxe o On Guard, que é um mix de óleos essenciais, mas na forma de pastilha, né? São pastilhazinhas que a gente chupa. São pastilhas para o nosso dia a dia, que vão poder aumentar a nossa imunidade, ajudar com a imunidade, vão poder nos ajudar com dor de garganta, com tosse, garganta seca, resfriado, gripe, também com cuidados preventivos, né? Essa semana mesmo, né, começou a me dar uma dor aqui, ó. Eu comecei a sentir que era uma dorzinha de garganta, né? Que a coisa estava querendo pegar. Eu tive contato com uma pessoa muito gripada, né? Ela me falou, né, estou saindo, né, de uma crise, eu estava super arriada de gripe, mas ela ainda estava muito fanha, né, conversando comigo, e não estava usando máscara, e nem eu. E logo 3 dias depois, gente, exatamente um período de incubação, né? Muitas das vezes desses micro-organismos no nosso corpo. 3 dias depois eu comecei a sentir a dorzinha aqui na garganta, já comecei a sentir uma dor, né, aqui no nervo, deu uma irradiada para dente. Eu falei, opa, eu preciso de On Guard. Gente, eu usei o On Guard, né? E no dia seguinte eu já não tinha mais nada. Eu não sentia mais nada. Ou seja, um cuidado preventivo. Poderia ser a gripe ou não, mas como eu já comecei a ter alguns sintomas, já fiz lá o link, né, do contato que eu tive, eu falei, opa, deixa eu aqui me prevenir, tá certo? O melaleuca, que é excelente para tecido, para sistema tegumentar, né? Então, é cabelo, pele, unha. Então, a gente está falando de cortes e ferimentos, na cicatrização, combate a bactérias, vírus e fungos, dores de ouvido, aftas, herpes. E, gente, uma coisa muito importante: não se deve usar óleo essencial pingando no nariz, pingando no ouvido ou pingando nas vistas, tá certo? Então, como a gente está falando aqui, por exemplo, de dores de ouvido, eu vou usar o óleo essencial aqui atrás do pavilhão, nesse ossinho, né? Aqui eu vou buscar uma região de osso, tá? Então, eu vou passar o melaleuca nessa região quando eu estiver com dor de ouvido, né? Se eu tiver um caso de conjuntivite, tá vendo o aro do óculos? Então eu vou usar o óleo essencial exatamente aqui, ó, aonde tem osso, em volta das vistas e não pingando nos olhos. E a mesma coisa para ajudar o sistema respiratório. Eu não vou pingar dentro das narinas. Eu posso usar topicamente, né, nessa região, ou eu posso fazer um uso aromático, que as moléculas vão entrar, né, no sistema respiratório, ajudando as vias aéreas, tá certo? E se for para usar, por exemplo, numa afta, molha o dedo no óleo, bota na afta, né? No herpes, a mesma coisa, molha o dedinho, passa na feridinha. Eles também vão ajudar com dor, tá? Pode passar, tá? Para dores e para a gente ter um pouquinho mais de energia, né? Também os médicos, né, nos falaram da importância dos exercícios físicos, das atividades físicas, né? Então, vamos preparar os nossos músculos quando nós estivermos indo fazer a, a atividade física com o Deep Blue, que é o óleo de preparação e reparação muscular. Então, nós devemos usar antes e depois dos exercícios físicos
né? Ele também ajuda tecidos conjuntivos. Então, se nós estivermos falando de ligamentos, né, ele ajuda com essa parte, suporte, né, dos nossos órgãos que são feitos por tecidos conjuntivos, dores articulares, né, as articulações, olha aí, articulação, ligamento, né, tipos de tecidos conjuntivos. Então, a gente vai estar trabalhando com o Deep Blue. E a doTERRA, ela tem um Deep Blue, já que vem misturado com copaíba, que é um anti-inflamatório. Copaíba é um anti-inflamatório natural. Então, ela colocou no stickzinho, que já é um bastão, que é fácil de ser utilizado, né, para as nossas dores articulares, para ficar fácil do nosso uso. Sempre que a gente tem dor, gente, pensa que a dor é uma reação natural do nosso corpo que está nos avisando que o nosso sistema de defesa está trabalhando ali naquela região, que ali tem um problema, né? Que o nosso corpo já está combatendo. Então, liga aquele sinalzinho vermelho, né, para a gente, que é a dor, né? É um sintoma, mas é um sintoma de que a gente precisa prestar atenção naquela região. Então, inflamações, né, causam dor. Então, vamos ajudar o nosso corpo com o Deep Blue mais copaíba. Artrite que tem dor, artrite reumatoide, todas essas questões de dores que estão sendo evidenciadas, né? No nosso sistema músculo-esquelético, a gente vai usar o Deep Blue com copaíba. E o Peppermint, ele vem aí ajudando com dores de cabeça, com enxaqueca, com asma, sinusite, desconforto digestivo, para dar mais energia, porque ele ativa o nosso sistema nervoso, prontidão, foco, tá certo? O Deep Blue, como ele já vem em bastão, é uso tópico, e o Peppermint pode ser utilizado das três formas. Ok, prevenir é melhor que remediar. E agora, então, eu vou passar, muito obrigada, eu vou passar para a Fabíola, que vai concluir para a gente. E eu vi que algumas perguntinhas entraram aqui no chat e a gente vai responder ao final, tá bom? Perfeito. Ai, Flor, uau, que incrível. É, é realmente tão bom. Eu lembro assim, a primeira vez que eu descobri as infinitas possibilidades do cuidado natural. E talvez aqui alguns estejam ouvindo isso pela primeira vez, né? Alguns homens, principalmente, eu vejo o quanto o público feminino, sim, é maior nessa questão de autocuidado, de saúde. Eu estava aqui refletindo sobre esses dados, né, que vocês trouxeram, Dr. Magnus e Dr. Matheus, e eu fiquei assim, nossa, bem impressionada e alarmada, inclusive, e é muito comum na minha família, assim, eu vejo assim, meu pai, a dificuldade daquele homem ir no médico, mesmo quando está doente. Imagina prevenindo, entende? Então, assim, olha que incrível você que está acessando esse conteúdo aqui hoje. Espero que a sementinha esteja sendo lançada aí e que você tenha um novo olhar para si, para que você possa desfrutar dessa vida, né, com longevidade e com qualidade de vida. E eu falo que o melhor dia para começar é o hoje, é o agora. É o dia que a gente desperta, né? E gratidão mesmo por tanto conhecimento, por tanto aprendizado aqui hoje. E eu gosto de trazer algumas perguntas para a gente refletir, né? Quanto que vale para você ter um equilíbrio emocional, dormir bem, sentir-se revigorado, forte e saudável? Tem coisas na vida que dinheiro nenhum compra, né? Que é imensurável esse valor. E eu vejo muito aqui, semana passada, eu fiquei de cama, eu fiquei doente, meu filho ficou doente com uma infecção no ouvido, e eu fiquei assim, nossa, fazia muito tempo que isso não acontecia. E como é ruim você ter que lidar com a doença. Como é bom quando a gente vê prazer em prevenir, em cuidar no dia a dia um pouquinho de cada vez e ter esse despertar, né? E eu quero, gente, trazer aqui também
A gente já vai responder as perguntas e a gente vai fazer um sorteio para quem compartilhou o convite, né, do workshop, que interagiu lá no nosso grupo. Eu já tô com a lista dos nomes aqui. Não adianta colocar agora lá o emoji que não vai funcionar, que eu já listei o nome de todo mundo, tá bom? E a gente já vai fazer um sorteio. E antes eu quero trazer aqui uma oportunidade, tá? Todos esses produtos que foram apresentados aqui, o Balance, o Serenity, Melaleuca, Ylang Ylang, Deep Blue, Zendocrine, DDR Prime, Frankincense, todos esses produtos aqui, eles são da empresa doTERRA, a empresa que a grande maioria aqui, né, se você está aqui hoje, você foi convidado por um consultor de bem-estar, e nós queremos te dar a oportunidade de você ter acesso a esses produtos por uma condição especial. Então, a doTERRA, ela trabalha de forma a dar essa oportunidade para que as pessoas tenham acesso direto da fábrica. E nós, consultores de bem-estar, linkamos vocês à doTERRA. Então, através dessa apresentação, através do seu consultor de bem-estar que te convidou para estar aqui hoje, você tem acesso a desconto para adquirir, caso você tenha tomado a decisão hoje de cuidar da sua saúde de forma natural a partir de então, você tem essa oportunidade também de economizar. E eu quero trazer um dado que eu fiquei refletindo aqui. Eu olho muito alguns idosos que eu conheço e que fazem uso de medicamentos, né? Porque já estão ali com vários problemas de saúde. E, assim, alguns chegam a gastar meio salário mínimo em medicamentos por mês para fazer a manutenção da doença, literalmente, né? E eu quero trazer essa consciência que talvez hoje aqui você tenha acesso a esses produtos com desconto e que você vai poder usar por muito tempo, porque alguém perguntou ali de dosagem e tudo. Os consultores vão instruir você no uso, em como usar, em quanto usar. Você vai receber um protocolo de uso, caso você adquira, né, o que eu vou colocar aqui para você. E você vai poder usar por muitos meses esses produtos e economia, tá? Então, olha que incrível. Como membros do Clube de Vantagens na doTERRA, você tem acesso a 25% de desconto em todos os produtos por um ano. Caso um produto seu ali acabe, ai, Fabíola, eu quero repor as minhas cápsulas do Zendocrine porque está realmente me fazendo tão bem. Aí você vai poder comprar outro frasquinho com 25% de desconto, tá? Nós colocamos aqui o kit saúde do homem completo, com todos os produtos que a Ana Cláudia apresentou aqui, para prevenir todos aqueles, todos aqueles campos que os doutores trouxeram aqui para gente. E esse kit, gente, se você fosse comprar num preço regular, ele ficaria R$ 1.816. E hoje você pode adquirir eles em 6 vezes de 228. Ou seja, você tem aqui tem R$ 500 de desconto por falar com o consultor de bem-estar e receber um link promocional dessa oferta aqui hoje, tá bom? Nós trouxemos também uma opção mais básica, tá? O kit de saúde básico, que ele vem ali não com todos os produtos, mas com os que nós julgamos mais importantes, tá? Porque também vai abranger aqui o emocional, o cuidado, o sono, alívio de dores e inflamações, a limpeza, o suporte celular, mental. Com esse kit aqui também ele é bem, bem incrível. E eu falo que, enfim, até o básico ele já é muito completo, tá bom? E ele de 1.123 ele fica em 6 vezes de R$ 145. Então você vai ter um investimento aí de R$ 875, tá bom? Ai, Fabiola, eu quero experimentar, quero começar por uma questão muito pessoal, muito personalizada, muito individual com essa questão aqui. Fale com seu consultor, ele vai ajudar você, porque você pode, de repente, iniciar com ali já para amenizar o que você está passando hoje, o que você está enfrentando hoje. Então, você não necessariamente precisa já começar com o kit, mas você pode começar com o básico do básico, fazendo uma desintoxicação, por exemplo, e um suporte, enfim. Fale com o consultor de bem-estar que te convidou para esse workshop e eu tenho certeza que juntos vocês vão encontrar uma solução natural, que é isso que a doTERRA proporciona, para a partir de agora você já iniciar uma vida mais equilibrada
com mais bem-estar, com um novo estilo de vida. Foi isso que eu aprendi, conheci através da aromaterapia e realmente pude viver muitas transformações aqui. Espero que você também possa chegar aí na sua casa, tá bom? Então, fale com o seu consultor. Eu vou fazer aqui, então, vou interromper o compartilhamento e vou abrir o chat para responder ali. A gente tem 10 minutinhos, vamos colocar 10 minutinhos, que aí a gente responde o chat e a gente faz o sorteio, combinado? Eu vou ver aqui. Teve uma pergunta que eu achei sensacional, que alguém colocou aqui, ó. É, cadê? Qual o principal entrave masculino no autocuidado? Essa pergunta é muito boa. Por que os homens são tão resistentes em se cuidar? Querem responder, doutores? Por favor, nos digam. É um contexto muito amplo isso, né? É um contexto histórico-cultural. Culturalmente, o homem ele tem esse autocuidado muito prejudicado, porque pensando na construção histórica mesmo, né? Voltando lá para o passado, o homem tinha esse papel de provedor, de ter que correr atrás de uma caça, de estar criando um ambiente tanto de um ambiente seguro como um ambiente propício, né? Obviamente as coisas depois foram vistas que não são bem assim, as teorias foram se ajustando e esse processo foi visto que, obviamente, todos os dois, dentro da perspectiva, têm funções semelhantes. Ah, só que esse contexto por si só, né, como nós somos formados através de contextos históricos sociais, isso foi se perpetuando, né? E para o homem, esse autocuidado é muito limitado porque geralmente é colocado nele essa perspectiva do ser forte, né? Então, ele evita ir ao médico porque ele vê uma não necessidade. Eu posso me cuidar de acordo com as minhas demandas. E muitas vezes a gente vê que dentro do consultório médico, o, o homem já chega com uma carga de adoecimento absurdo por conta desse esperar, desse autocuidado prejudicado. E isso, ao longo do tempo, vai prejudicando muito a saúde do homem. Não é incomum um homem ir ao consultório médico em torno dos seus 40, 50 anos, pela primeira vez na consulta. Não, eu nunca fui a uma consulta médica na vida. Então, eu só fui quando estava em emergência, estava passando mal, estava no contexto de dor, e fui numa UPA, fui no médico particular e fui prescrito uma medicação, eu usei e pronto. Foi por isso mesmo. Então, muitas vezes essas pessoas elas chegam lá e, inclusive, elas saem com diagnósticos de hipertensão, porque são doenças silenciosas, a hipertensão, a diabetes, né? São coisas que vão ocasionando durante ao longo da vida, são meus hábitos de vida, são minhas ações que foram levando a uma doença crônica que nada mais é uma doença crônica não transmissível, que a gente fala, né? Que são as DCNs, elas são, na verdade, uma quebra de um equilíbrio metabólico, né? Então, veja, eu estou passando por um estresse, estou sujeito a um estresse, seja esse estresse mental ou um estresse orgânico. O corpo ele consegue segurar até uma certa medida e por um certo tempo. Depois de um tempo, a balança começa a se desbalancear. É nesse desbalanço, nesse desequilíbrio, que surge a hipertensão, que surge a diabetes. Como o Claudinho até falou sobre a resistência insulínica, é justamente isso. Eu estou conseguindo fazer com que o meu pâncreas consiga absorver todo aquele açúcar. Só que eu vou jogando mais açúcar, mais açúcar, mais açúcar. Ele fala, ó, cansei, não aguento mais, é muito açúcar, eu não consigo lidar sozinho com isso. E aí quebra a cascata metabólica e aí sim surge a doença crônica. Então, para o homem, esse cuidado é um processo muito, muito difícil de se introduzir. Um padrinho, meu padrinho, inclusive, usou até uma experiência pessoal dele, né? Nossa família tem um percentual de homens muito grande também. É uma família muito grande no geral. Então, a gente tem um percentual, a gente tem um grupo de tios que a gente fala, né?
que são os primos de minha mãe, e um desses tios iniciou psicoterapia por achar que era interessante, né? E por todo esse processo do tabu da psicoterapia, isso foi levado assim, você é besta, você não sei o quê, você é fraca, você... É tudo aquele contexto que a gente sabe que acontece. Quando ele mencionou que está fazendo terapia, né, teve esse início de burburinho, mas chegou um dos tios e falou assim, você está fazendo psicoterapia? Aí ele, tô. Rapaz, eu sempre quis fazer, mas sempre tive medo de que me julgassem por isso. E a partir daí, isso foi puxando um, puxando o outro, puxando o outro. É por isso que a gente fala. Geralmente, o homem, ele precisa de um conhecimento, de uma aprovação do seu meio para se cuidar. É complicado, né? Por que que o homem não pode bater no peito e falar, não, eu vou me cuidar, eu vou agora, a partir disso, independente do que a sociedade tente me ajustar, eu vou, a partir por mim mesmo, porque eu entendo que é saúde para mim, a partir disso começar a me cuidar. E isso é meio difícil. Então, por isso que eu acho que essas aulas, lives, elas são interessantes, porque, como eu falei antes, né, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se você tem pessoas na sua família, tem homens que estão com dificuldade de ter esse acompanhamento, mostre quais são os benefícios, né? O diálogo resolve muita coisa, muita coisa. Mostrar exemplo, acho que o exemplo é o que mais consegue inferir resultado em saúde. Então, quanto mais você mostra o benefício que aquilo pode ter na sua saúde, mais fica fácil da pessoa aplicar isso, inclusive com os homens. E é muito incrível isso, né, doutor Matheus? Porque assim, ó, às vezes até o fato de você fazer uma comunicação mais humanizada já faz toda a diferença, porque o que mais existe são piadinhas constrangedoras nos meios de conversas entre amigos, e às vezes você tá até ali querendo se posicionar, mas aí houve uma piadinha e isso em algum nível, aí vem, né, um certo o ego, enfim, tem muita coisa envolvida, como a gente falou, de cultura. Eu vejo assim, quando nós mulheres, né, quando a gente está ali passando pela adolescência, a menstruação, a primeira relação sexual, nós somos ensinadas a procurar, né, a ginecologista, a fazer os exames de rotina. E eu vejo assim, cara, eu até olhando para minha família mesmo, meus irmãos nunca foram consultar assim na adolescência, fazer uma orientação sexual, nem se falava muito até em casa. Então, olha quantos tabus a sociedade impõe e às vezes você absorve, mesmo sem querer, e meio que engole a seco o negócio, né? Então, e eu quero falar, inclusive, aqui a importância da gente estar aqui hoje, porque talvez tenha uma luzinha piscando aí, um coraçãozinho sendo tocado, e eu lembro quando eu assisti uma live dessa, um workshop sobre o autismo, e numa aula de conscientização sobre o autismo, eu comecei a observar vários sinais que eu via no meu filho, que eu não sabia como lidar, e a partir daí eu fui buscar ajuda, e então tivemos um diagnóstico, laudo, e hoje eu consigo cuidar dele de uma forma mais consciente, orientada. Então, olha quanta dificuldade foi eliminada nesse percurso só pela conscientização. Então, assim, gratidão, parabéns por esse trabalho lindo que vocês estão fazendo aqui hoje. Eu espero de verdade que esse conteúdo seja muito aproveitado. Nós vamos disponibilizar, com a autorização de vocês aqui, a gravação por um espaço de tempo, porque teve algumas pessoas que tiveram dificuldade de entrar, então fiquem tranquilos que a gente vai colocar lá no grupo bem como os slides que foram apresentados aqui, que eu vi que alguém pediu ali slide também. Então, vocês vão receber isso, tá bom? De primeira mão. E mais alguma questão? Alguém quer falar? A gente pode responder mais uma perguntinha e aí a gente vai para o sorteio e encerra, tá bom? Para respeitar o tempo de vocês também. Eu vi que alguém fez alguma pergunta lá sobre como usar o frankincense e a dosagem correta dos óleos essenciais. Você quer falar, Ana, um pouquinho rapidamente sobre isso?
Sim, obrigada. Eu também vi sobre perguntas sobre o uso dos óleos essenciais com criança, né? Então vamos lá. Primeiro, os óleos Com criança, a essenciais, gente pode até direcionar que a gente vai ter uma próxima aula sim, só para falar disso, gente. Então fica ali, a isso, gente coloca um comunicado também, tá bom? Só para a gente ficar dentro isso. do contexto. Tá, só para ressaltar que os produtos, os óleos essenciais são para todas as idades. Depois a gente vai aprender com as crianças. Mas de antemão, né, podem sim ser utilizados por crianças. A única forma que é um pouco mais restrita é a interna, mas até uma determinada idade, tá bom? É, adultos, vamos lá. Frankincense, aromático, tópico e interno. Gente, o uso interno, se você optar pelo óleo em vez, né, ao invés do soft gelzinho, que já vem pronto, né, você vai colocar uma gotinha num líquido da sua preferência. Eu, por exemplo, boto na água, certo? Então, 100 ml de água, uma gota. E você pode fazer uso, dependendo, obviamente, do objetivo que você quer alcançar, uma vez por dia, duas ou três vezes por dia, essa única gotinha. Depende caso a caso, né? Cada caso é um caso. Ninguém é igual a ninguém, né? Então a gente vai ter que conversar, converse com o seu consultor de bem-estar para ter essa orientação da dosagem, tá certo? E da melhor forma de uso. Porque, gente, pode ser utilizado das três formas, porém, existe a forma recomendada para o objetivo desejado. E nisso, o seu consultor de bem-estar vai poder lhe ajudar, tá bom? Perfeito, gratidão. Obrigada, viu? Eu vou compartilhar aqui a tela com os nomes. Vê se vai aparecer para vocês aí. Aqui são as pessoas que interagiram lá no grupo, Sim, apareceu. fazendo um joinha dizendo que convidou alguém para estar aqui com a gente hoje, tá bom? Então eu vou clicar aqui para girar a roleta e nós vamos sortear uma consultoria online de aromaterapia, tá? Que você pode agendar comigo posteriormente. Você é ganhadora desse sorteio, tá? Que participou do desafio aqui. Então eu vou girar, que rufem os tambores. Vamos ver aqui. Boa sorte a todos. Ai, ai. Rejane é a ganhadora. Parabéns, Rejane. Depois você pode me mandar um oizinho lá, tá bom? E nós agendaremos. Gente, agradeço imensamente a ilustre presença de todos aqui, por vocês terem priorizado, ter dado essa atenção. Gratidão, Manuel, por essa ideia incrível. Gratidão, Ana, Dr. Magno, Dr. Matheus, por terem trazido tanto conhecimento e terem compartilhado. E eu sei que foi genuíno de coração nesse processo de conscientização, e eu tenho certeza que muitos aqui hoje tomaram uma decisão, tá bom? E quero ver, assim, ó, longevidade, saúde, bem-estar, alegria, porque é para isso que nós estamos aqui, certo? Vamos tirar uma foto, Foto, Fabia? é Vamos verdade, tirar uma vamos. foto Peraí, deixa eu para colocar aqui guardar todo de. mundo. Abram as Bota na câmeras, galeria. quem puder abrir suas câmeras. Eu vou fazer um print aqui. Ah, agora eu tô vendo o rostinho de todo mundo que eu não via. Que bom, que bom. X. Gente, só um minutinho que tem duas páginas, tá? Eu vou colocar aqui, vou dar um colar e vou para a página 2 para pegar todo mundo. Todo mundo. Quem quiser abrir a câmera, vai. Tá na hora, tá na hora. Perfeito. Gratidão. Gratidão mesmo.
Depois eu compartilho lá no grupo o registro desse dia lindo, tá bom? Falem com o Tá consultor de joia. vocês. Estamos aqui, qualquer dúvida. Ó, beijo no coração. Feliz Novembro Azul para todos. Obrigada. Pessoal, boa noite. Tchau, pessoal. Boa Boa noite. noite.